canal Estúdio Som de Vinil, pelo YouTube. E só desejando muita bênção e muita paz para todos aqueles que já se encontram, já está ligado conosco. Eu vou começar com oração. Vamos orar comigo junto? Orar, buscar esse Deus maravilhoso através dessa oração para a honra e glória dele. Aleluias. Oremos. Grandioso Pai e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, o privilégio de folhear a Bíblia e assim alimentar-nos da Tua Palavra. Queremos anjos aqui conosco, o Teu Espírito Santo, aleluia, para que venha dar força e poder em nossos corações para sentir o poder da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja transmitida através desse canal, mas seja uma bênção nos lares. Abençoa, ó Pai, as pessoas que já estão abrindo aqui o canal e estão parabenizando, agradecendo. Muitos estão, ó Pai, necessitando de bênçãos espirituais. Nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo, uma bênção sobre os lares. Lares, abençoa familiar, abençoa a vida conjugal, espiritual. Nós suplicamos essas bênçãos desde já, agradecemos na força e no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os nossos pecados sejam perdoados neste momento e venhamos ter uma comunhão santa agora com esse Deus maravilhoso. Eu peço essas bênçãos, desde já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos dar início aqui ao estudo de profecias bíblicas. Eu coloquei aí na live Juízo Investigativo e Santuário. Certo? É o estudo que nós vamos fazer hoje, agora. Estamos ao vivo, através do canal Estúdio Som de Vinil, aqui no Irmão Berg, transmitindo uma live, através do canal, através do YouTube, sobre profecias bíblicas. Juízo Investigativo e Santuário. Aí eu comecei aqui a parábola das 10 virgens, primeira aplicação. O que tem a ver a parábola das 10 virgens com o assunto do santuário e juízo investigativo? Tem muito a ver. É a parábola das 10 virgens que representa o santuário. Para você entender o santuário, entender o juízo investigativo, você precisa justamente compreender a parábola das 10 virgens. Amém? Pode prosseguir, Berg. Vamos dar início. Amém? Conto com você agora que está no seu lar. Vamos juntos abrir a Bíblia, estudar a santa palavra de Deus. Baseado em Mateus 25, versículo 1, diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mateus 25, versículo 1. Aqui fala que a parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Olha só que bênção. Ilustra. Traz uma ilustração para você que é adventista do sétimo dia. Aqui diz que em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais de sua vinda e do fim do mundo, Cristo indicara alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da igreja. Então vamos prosseguir. Então fala que o capítulo 25 inicia-se com estas palavras: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui se faz referência à igreja que viveria justamente nos últimos dias. A mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Sua experiência é ilustrada nessa parábola pela cena de um casamento oriental. Amém? Então aqui fala que a parábola das 10 virgens, ela justamente traz referência à igreja para os últimos dias. A mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Então é muito importante a parábola das 10 virgens, porque ela representa Daniel 8,14, que é o assunto do santuário. Ela representa Daniel 7,13, que é Cristo ir ao ancião de dias, começar o juízo. E também Malaquias 3, que é a obra de purificação de caráter. Então esses três textos, a parábola representa, certo? A vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como o nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8,14, e a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentada em Daniel 7,13, e a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias. São descrições do mesmo acontecimento, ponto e vírgula.
Então vamos repetir. Aqui diz que a vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, faz referência a Daniel 8,14. Daniel 8,14 fala sobre santuário. Daniel 8,14. E também a vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme está registrado em Daniel 7,13. Cristo indo ao ancião de dias. Ó. E a obra de Malaquias. Malaquias fala que Cristo vai, a vinda de Cristo ao templo. Ele vai ao templo. São descrições do mesmo acontecimento, é uma coisa só. E isto é também representado por Cristo pela vinda do esposo ao casamento. Cristo casa com a Nova Jerusalém. Cristo casa com a Nova Jerusalém. Nós somos os convidados. Por isso que a parábola, ela representa esses textos maravilhosos. Tá tudo ok aí? Já tem alguém querendo fazer perguntas? Já pode fazer pergunta. Nós vamos fazer um estudo. E tem direito a você fazer uma pergunta, né? Pode fazer um comentário. Eu quero aqui parabenizar o pastor Adalberto, agradecer a ele, um pastor de visão, pastor que olha realmente a missão e procura cada vez mais fazer o ID, cumprir esse evangelho maravilhoso. Então vamos dar prosseguimento. Então aqui fala que justamente a parábola das 10 virgens, ela representa Daniel 8,14, Daniel 7,13 e Malaquias capítulo 3. Por isso que é importante, a profetisa fala, algumas vezes tem sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra. Cumprida ao pé da letra. Ela tem uma aplicação especial para o nosso tempo. Certo? Então, ela foi cumprida em 1840 a 1844. A primeira aplicação da parábola. Cumpriu com os adventistas, na época não eram nem adventistas, eram os mileritas, saíram de dentro do protestantismo, pregando uma mensagem baseada em Daniel 8,14 e também Apocalipse 14, versículo 6. E vamos já colocar o arauto aqui da pessoa, o arauto, a pessoa que anunciou esse evangelho eterno. Então fala que esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade e presente até o fim do tempo. Helve era de 19 de agosto de 1890, está escrito isso aí. Então todos os detalhes desta parábola, devem ser cuidadosamente estudados. Helve era de 31 de outubro de 1899. Todos os detalhes da parábola devem ser cuidadosamente estudados, porque ela tem uma aplicação especial para o seu tempo de hoje mesmo. Ela houve uma aplicação lá e vai ter outra aplicação. Vai ter novamente a profecias mostrando, eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então aqui está o arauto, o homem escolhido, Guilherme Miller e seus cooperadores cobrem a pregação desta advertência na América do Norte. Este país se tornou o centro da grande obra do advento. Este homem aqui era um fazendeiro aposentado, ele foi capitão do exército, já estava aposentado, cuidando dos seus bois, da sua fazenda. E Deus chamou este homem para levar uma mensagem para a igreja na época. A igreja na época era o período de Sardes. Sardes, o quinto período, né? Ela se encontrava, esse período de Sardes era o que saiu da grande apostasia, Tiatira, né? O primeiro período chama-se Éfeso, depois Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje nós estamos no período de Laodiceia. Então no quinto período, que era Sardes, quer dizer resto, que sobrou da grande apostasia, da perseguição papal, né, que é o 538 a 1798, dessa supremacia papal, muitos saíram. Eles queriam adorar a Deus de acordo com os ditames do seu coração, da sua consciência. E eles tiveram que sair, fugir para a América, onde justamente os Estados Unidos se tornou o centro, onde existe o maior número de protestantes. Porque eles tiveram que escapar da grande perseguição, da perseguição papal, né? Então lá, essas igrejas, infelizmente também se uniram ao Estado e se apostataram. Então é muito perigoso uma igreja quando ela se une ao Estado. É um má sinal, né? Um péssimo sinal quando a igreja pega todo o apoio do Estado, porque praticamente já está perdendo o apoio de Deus. Então quando essas igrejas, no período
de Sardes buscaram o apoio do Estado, elas tiraram as afeições de Cristo e começaram a colocar a afeição no mundo e passaram a abrir justamente o seu coração para as honras mundanas, em vez de abrir o coração para as honras celestiais. Queriam só honras terrestres. Então que Deus mandou seu anjo mover um coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia. Nem na Bíblia ele cria na época. Ele tinha dúvida em relação às Escrituras Sagradas. Mas era sincero, muito importante a sinceridade. Deus vai na sinceridade de cada um. Porque ele pegou o apóstolo Paulo, por mais que perseguia e matava os cristãos na época. Porque Paulo era sincero, ele achava que aquilo ali era certo. Na mente dele, ele estava fazendo a obra de Deus. E este homem aqui, Guilherme Miller, ele era muito sincero a Deus. Ele não cria muito nas Escrituras, mas ele acreditava no Deus, no Ser Supremo. E Deus mandou o anjo mover o coração dele para examinar elo após elo nas profecias. Ele começou a ler a Bíblia e foi vendo justamente o encaixe. Ali era Deus trabalhando no coração dele já. E diz que anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus na época. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado, admirado para a palavra de Deus e viu ali uma perfeita corrente de verdade. Aí ele ficou surpreendido. Meu amigo, é muito profundo aqui. Leia a Bíblia, viu? A Bíblia, ela leva você à profundidade, tanto da história, como o passado, como o presente que vem pela frente. Aqui diz que um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade, foi um homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. E a mensagem que ele pregava era baseada em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Aleluia. Então ele viu na igreja trevas, hipocrisia nas igrejas da época. Morte por toda parte, morte espiritual, né? Seu espírito agitou-se dentro dele. E diz que Deus o chamou para deixar sua lavoura, assim como chamaram Eliseu para deixar seus bois e o campo de seu trabalho, a fim de seguir Elias. Assim como Deus chamou Eliseu, chamou também Guilherme Miller para levar uma mensagem para as igrejas da época. Eram várias igrejas, congregacional, episcopal, várias igrejas, batista. Então essas igrejas, infelizmente, elas estavam corrompidas. Aqui diz que olhou para as igrejas e viu que estavam corrompidas. Haviam tirado de Jesus as suas afeições, colocando-as no mundo. Estavam a buscar honras mundanas, em vez daquela honra que vem de cima. Apoderavam-se das riquezas mundanas, em vez de acumular seu tesouro no céu. Porque o céu tem um tesouro muito maravilhoso para você. Essa mensagem que eu estou passando, isso é um tesouro puro, grande. É um tesouro. Muitas das vezes nós só pensamos no que vê, no que pega, né? As coisas espirituais, a mensagem de Deus. É uma riqueza tão grande que transforma o coração, transforma a vida. E às vezes nós não atentamos para isso. As pessoas na época lá, do período de Sardes, estavam assim, né? Acompanhando as profecias em seu curso, viu que os habitantes da terra estavam vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Contudo, não o sabiam. Hoje também é do mesmo jeito, né? São chamados a sofrer com Cristo, mas temem o vitupério, o opróbrio. Apostasia, apostasia, apostasia está mesmo gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Mas aí elas exclamam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Assim também, infelizmente, é a carta de Laodiceana. A carta de Laodiceana, Deus também repreende ela. Diz que ela é pobre, cega, nu, precisando atentar para o conselho de Deus. Deus manda ela comprar ouro, que ela é pobre, manda ela pegar as vestimentas de Cristo. Isso é uma igreja espiritual, né? Então assim estava funcionando também a igreja na época de Sardes.
Por toda parte se ouvia o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. Então, Guilherme Miller, ele fez uma obra semelhante a João Batista. Ele colocou o machado à raiz da árvore. Ele chamava o povo ao arrependimento. Ele chamava o povo a um juízo vindouro que estava se aproximando. Temei a Deus e dar-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. E está vindo outro juízo aí, que nós vamos já chegar lá, viu? Para nós, nosso tempo hoje. Então ele colocava o machado à raiz das árvores e com todos insistiam em que produzisse frutos dignos de arrependimento. Seus fervorosos apelos achavam-se em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam dos púlpitos populares. E onde quer que a mensagem fosse apresentada, comovia o povo. Os simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhe um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente. Então, na época, as igrejas só pregavam paz e segurança, só o amor de Deus e o juízo, a justiça de Deus. E Deus usou este homem para preparar as pessoas justamente para juízo investigativo, 22 de outubro de 1844, aonde começava a purificação do santuário celestial. Infelizmente ninguém entendia isso, ninguém sabia o santuário. Ninguém compreendia o assunto do santuário na época. E hoje também poucos compreendem esse assunto do santuário. O assunto do santuário foi a chave que desvendou os mistérios, porque Cristo não veio em 22 de outubro. Ele estava indo para um ancião de dias, conforme Daniel 7,13. E as pessoas esperavam Jesus vindo em glória. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. A reforma espiritual que se generalizou sobre a proclamação de sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Aí teve a primeira aplicação da parábola das 10 virgens. A primeira mensagem angélica generalizou uma reforma espiritual. E muitas pessoas saíram das igrejas lá, episcopal, batista, congregacional, saíram para encontrar o esposo em 22 de outubro, né? Sabemos que Miller, ele não colocou, quem colocou a data 22 de outubro foi Samuel Snow. Guilherme Miller colocou um período de um ano, 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. Ele colocou um período de um ano que aproximadamente nesse período Cristo poderia vir. Poderia vir de março, 21 de março de 43 a 21 de março de 44. Ele errou os cálculos, o cômputo profético. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era a de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, segundo sua regra de fazer as escrituras. O seu próprio intérprete, Miller, descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano. Está em Números 14, versículo 34, Ezequiel 4, versículo 6. Viu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do final da dispensação judaica, onde não poder ele referir-se ao santuário daquela dispensação. Aí ele foi achando, pegou uma opinião popular, achava que a terra, ou uma parte da terra, seria o santuário. Aí pregou a volta de Cristo, Cristo está voltando. Eles não tinham conhecimento do santuário. Então, com um novo e mais profundo fervor, Miller continuou o exame das profecias, dedicando dias e noites inteiras ao estudo do que agora lhe parecia de tão estupenda importância, absorvente interesse. Declara o anjo datar as 70 semanas da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, essa live, esse estudo que eu estou apresentando, a pedidos, né? Ela foi mais para o povo do advento, os adventistas, né? Que está muito mais a par nesse conhecimento profético de santuário, né? Foi mais, mas eu vou trazer aqui depois, da próxima sexta, uma live mais para as pessoas que não são evangélicas ainda, pessoas que não, explicando sobre as duas bestas, da terra e do mar, né? Então, mais para vocês. Então, ela foi focada aqui mais para o Adventista sétimo dia. Amém?
Por isso que você, às vezes, acha estranho, né, os assuntos, porque é um assunto mais profundo para as pessoas que têm que conhecer a história e as profecias. Então, muito bem. Então, quando Deus moveu o coração de Guilherme Miller para entender as profecias, baseado em Daniel 8,14, que lá fala assim, até 2300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Então ele precisava, no ponto de partida, quando dava início essas 2300 tardes e manhãs. Então ele encontrou em Esdras o ponto de partida, onde diz lá em Esdras que só poderia começar a contagem desse período profético quando saísse o decreto para restaurar e edificar os muros de Jerusalém. Então o povo de Deus nessa época estava aprisionado como escravo em Babilônia. Ciro, né, da Medo-Pérsia, foi lá, venceu Babilônia. Ele junto mais o rei na época, que era Dario, ele era general. Então Ciro foi o primeiro a colocar um decreto para o povo de Deus voltar. Volto para a cidade de vocês, para Jerusalém, restaura os muros. Deus usou Ciro. E Ciro deu um decreto para o povo voltar. Depois de 20 anos, Dario deu outro decreto. Outro Dario, né, que assumiu. Então, de Ciro para o terceiro decreto de Artaxerxes, durou 70 anos. O decreto de Artaxerxes foi na primavera do ano 457. Então, o ponto de partida começaria aí, ó. O decreto de Artaxerxes. Então, diz assim, ó. No capítulo 7 de Esdras, acha-se o decreto. Esdras 7, versículo 12 a 26. Em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada, conforme o mandado ou decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes três reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2300 anos. Tomando-se o ano de 457 a.C., tempo em que se completou o decreto, como data da ordem, viu-se ter se cumprido toda a especificação da profecia relativa às 70 semanas. Então, tanto as 70 semanas como as 2300 tardes e manhãs deram início ali, no terceiro decreto de Artaxerxes, né? O primeiro foi Ciro, o segundo foi Dario, ou Dário, e o terceiro foi Artaxerxes. Então, quando completou o terceiro decreto, deu início à contagem, no ano 457. Ele deu o decreto para restaurar Jerusalém na primavera, mas só entrou em vigor após 5 meses. Só entrou em vigor lá para outono. Então a contagem começaria lá no outono, no final do ano já. Por isso que Guilherme Miller errou. Guilherme Miller começou a contagem, ele errou por 5 meses. A contagem na primavera. Na primavera foi assinado o Guilherme Miller, mas só entrou em vigor após 5 meses. No final, era dia da expiação, período da expiação. Então, para os judeus naquela época, a festa da expiação era um ano novo, era uma página nova. Então, inicia-se 456, porque era decrescente a contagem até chegar a Cristo, até zerar em Cristo, né? Então, por isso que quando você coloca 2300 menos 457, você vai encontrar 1143. E se você botar 490, que é 70 semanas, 490 menos 457, vai encontrar quanto? 70 semanas, você vai encontrar ali 33, não 34. Você encontra 33. 490 menos 457, você vai encontrar 33. E se você botar 2300 menos 457, você vai encontrar 1843. Por quê? Porque justamente você tem que colocar 456, porque já foi, o decreto entrou em vigor no final daquele ano. Miller e seus companheiros, a princípio, creram que os 2.300 dias terminaram na primavera de 1844, ao passo que a profecia indicava o outono daquele ano. A compreensão errônea deste ponto trouxe desapontamento e perplexidade aos que haviam fixado a primeira daquelas datas para o tempo da vinda do Senhor.
Então ele marca um período de um ano e Cristo não veio, né? Não veio. Botou 21 de março. Ele botou 21 de março em vez de ser janeiro, porque o calendário judaico começa justamente 21 de março. Cerca de 21 de março é que começa o calendário judaico. Para nós é janeiro, porque é um calendário gregoriano. Foi mudado, né? Então, o que acontece aqui? Acontece que isto, porém, não afetou nem de leve a força do argumento que mostrava ter os 2.300 dias terminado no ano de 1844. Então, quando Deus pôs a mão no algarismo para ele justamente errar, para cumprir o tempo de tardança. O tempo porque estava se cumprindo com ele a parábola das 10 virgens. Saíram a saída das 10 virgens, agora estava cumprindo a tardança com ele. Você vê que na parábola das 10 virgens, de Mateus 25, existe a saída, existe a tardança e depois o clamor da meia-noite. E um ministro na época, chamado Josias Litt, viu que estava cumprindo com eles a parábola das 10 virgens. Então houve o primeiro desapontamento, período de um ano que Cristo não veio. Eles ficaram desapontados, estavam cumprindo ali a parábola das 10 virgens, o tempo de tardança. Então o decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data, em 483 anos, entende-se até o outono do ano de 27 de nossa era. Naquele tempo esta profecia se cumpriu. A palavra Messias significa ungido. No outono do ano de 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude. Atos 10, versículo 38. Então justamente começou as 70 semanas e as 2.300 manhãs. As 70 semanas foi até o ano 34, né? Aí continuou 1.810 anos ainda, até chegar 1844, aonde ia purificar o santuário. Então 21 de março foi o prazo mais longo alcançado pelos cálculos de Guilherme Miller. Depois de anos de labor advertindo o mundo, descansou da labuta e esperou o cumprimento da profecia. Um dia após outro dia se passou, enquanto o Senhor Miller e seus seguidores pacientemente esperavam pela sublime consumação de suas esperanças. Então, a razão de Miller não fixar uma data do ano de 1843, de março para março, em vez de janeiro, que eu expliquei, né? Porque o ano judaico começava cerca de 21 de março. Então, contudo, os milhares de milleritas declaravam-se misteriosamente sustentados pela operação do interior do Espírito Santo. Volvendo outra vez às suas Bíblias, leram em Abacuque 2, versículo 3. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, esperam, porque certamente virá. Obtinham coragem de modo particular das palavras de Cristo. E tardando o noivo, todas as virgens cochilaram e dormiram, até que à meia-noite ouviu-se o clamor. Eis o noivo. Mateus 25, versículos 5 e 6. Então, Josias Litt publicou na revista da época uma recapitulação da liderança, guia divinas até então, no despertamento adventista. Isso também representou uma fonte de alegria. Descobrir que a Bíblia previa um tempo de tardança foi uma real fonte de encorajamento. Então, esse Josias Litt pregou para todo mundo, irmãos, Guilherme Miller errou a data lá, nós tivemos esperamos um ano e Cristo não veio. Aquela primeira decepção cumprir o tempo de tardança. Então eles oraram pelo clamor da meia-noite, e quem deu o clamor da meia-noite foi Samuel Snow, no dia 12 de agosto do ano de 1844. Deu o clamor da meia-noite, avisando que Cristo viria. 22 de outubro, Guilherme tinha errado a data, o cômputo profético, mas a data seria mesmo 22 de outubro, aonde completaria as 2.300 tardes e manhãs, começando do ano 457. 1844, 22 de outubro, é onde começaria a purificação do santuário. A purificação do santuário celestial, onde Cristo ia passar por o Santo dos Santos, por Santíssimo, para purificar o santuário, iniciar a purificação da obra do santuário. E na época os irmãos não entendiam o assunto do santuário, achavam que Cristo estava vindo em glória, achavam que a terra seria o santuário, Cristo estava vindo em glória. Aí venderam suas fazendas, venderam não, deram, outros venderam barato, esperavam Jesus vir em glória. Foi uma decepção muito grande. Jesus não veio em glória, ele estava indo para o ancião de dias. Por isso que é importante a parábola,
porque naquele dia lá, Cristo estava cumprindo Daniel 7:13, ele indo para um ancião de dias, precisava de uma obra de purificação de caráter para encontrar com o noivo. Ele ia receber das mãos do Pai a Nova Jerusalém, a sua esposa. Nós somos os convidados. E para ele pegar os convidados, tem que estar com as vestes nupciais. Então, meus irmãos, por isso que houve uma decepção. Precisamos entender mais no santuário, que eu vou trazer para o nosso tempo hoje uma outra decepção que vai acontecer por falta de compreensão profética da Bíblia Sagrada. Assim, no verão de 1144, os mileritas consideravam-se como as virgens no tempo de tardança, proclamando e cumprindo tanto a primeira como a segunda mensagem angélica. Eles se apegavam às promessas, estudavam as profecias, distribuíam suas publicações, continuavam seus cultos de oração e reuniões dos tabernáculos. Reuniam-se aos milhares durante frequentes campais e oravam pelo clamor da meia-noite. Orar pelo clamor da meia-noite. Orar por uma coisa que não entendiam. Né? Oravam para que chegasse ao clamor da meia-noite, porque segundo eles, no clamor da meia-noite, 22 de outubro de 1844, Jesus estava vindo em glória mesmo. Aí oravam. E aí o clamor da meia-noite, dado por Samuel Snow, na parábola de São Mateus 25, o tempo de espera e o sono é seguido pela vinda do esposo. Isto concordava com os argumentos que acabavam de ser apresentados, tanto nas profecias como nos símbolos. Produziram profunda convicção quanto à sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Quem mais aceitava eram os espirituais. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para os lugares distantes no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Viram os crentes suas dúvidas e perplexidades removidas. E a esperança e a coragem animaram-lhe o coração. O clamor da meia-noite. Os mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes e dedicados, e os constrangeram a levantar o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mateus 25, versículo 6. Os que estavam carregados desse clamor apresentavam-se no poder do Espírito Santo, fizeram soar a mensagem e despertaram seus desanimados irmãos. Esta obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homens, não, mas era motivada pelo poder de Deus. E seus santos, que ouviam o clamor, não podiam resistir a ele. Era o clamor da meia-noite avisando. Infelizmente, esse clamor da meia-noite foi forte. E por que Deus permitiu? Sabia que eles iam ser decepcionados. Por quê? Porque justamente Deus queria uma publicidade de um grande evento que ia começar. Uma das festas fortes, né? Existiam 2 festas. Eram 6 festas que os judeus faziam. 3 festas eles faziam na primavera, que era Páscoa, dia 14. Aí vinha pães asmos, dia 15. E vinha dia 16. Aí depois, a Páscoa, depois dia 16 o pães asmos. E contava 50 dias a festa do Pentecoste. Então dessas 3 festas, a principal, mais forte, era a Páscoa. Já no outono, eram 3 festas também. Festa das trombetas, festas das cabanas e festa da expiação. A festa da expiação era mais forte também. Tanto a da primavera, que era a Páscoa, como o do outono, que era a expiação. Dia da expiação era era dia 10 do 7º mês, todo ano. Todo dia 10 do 7º mês fazia essa festa da expiação. Essa festa da expiação é onde ele fazia a purificação do santuário. Aonde nós vamos entrar agora. O assunto do santuário, né? O que determinou este movimento foi descobrir que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido.
Contando o outono de 457, os 2.300 anos terminaram no outono de 1844. Por isso que essa contagem profética do ano 2.300 anos terminou no outono de dia 22 de outono, de 22 de outubro de 1844. Completou as 2.300 tardes e manhãs. Por isso que Daniel 8,14 fala: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Pronto, chegou. Chegou até 2.300 tardes e manhã. Chegou 22 de outubro do ano de 1844. Qual era o problema? O problema é que o santuário celestial, irmão, não era o santuário terrestre, não era a terra, era o santuário celestial. Não tinha nada a ver com a terra. Eles esperam Jesus em glória. Cristo estava indo para o ancião de dias, cumprindo a parábola. Ele indo para o ancião de dias ali. Precisava de uma obra de purificação de caráter, porque ia começar uma investigação no santuário celestial, uma purificação, remoção. Quando o sumo sacerdote ia todo dia 10 para o lugar santíssimo, ele ia pegar o pecado de lá do santuário e lançava no bode Azazel, em Satanás, né? Que simboliza isso. Então ele jogava no bode Azazel. Ele pegava o santuário, o pecado do santuário, transferia. Expiar quer dizer transferir. Ele transferia, tirava o pecado de lá e jogava em Satanás. Então, isso os irmãos não entendiam. Os irmãos pensavam que nessa data, 22 de outubro, Jesus estava vindo em glória. Essa decepção foi mais forte do que a tardança, né? Mas os 2.300 anos não deveriam começar com o início do ano, mas com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9:25. Agora Esdras 7, versículo 8, nos diz que esse decreto não alcançou Jerusalém até o 5º mês do ano. Meus irmãos, se os anos bíblicos começam e terminam na primavera, e se o decreto não entrou em vigor senão 5 meses após o início do ano, não deve os 2.300 anos estender-se pelo menos 5 meses além do início da primavera? Isso era argumento de Samuel Snow, explicando para o povo, né? Então aí estava ele, todo mundo compreendendo, aceitando. Guilherme Miller também aceitou. Ele aceitou no dia 6 de outubro o clamor da meia-noite. Guilherme Miller, Josué Rimes, Josias Lid, todos eles aceitaram também. Foram os últimos a aceitar. Já no finalzinho vieram aceitar o clamor da meia-noite. A 9 de outubro manifestou-se o senhor Rimes a favor do novo ponto de vista, confessando sua imperfeição, seu orgulho de opinião e seu eu, bem como sua lentidão em receber novas verdades que lhes chegavam. Verdades chegando e eles demoraram a receber. Então aqui diz: tanto a profecia de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Indicavam o ministério de Cristo no lugar santíssimo do céu, o juízo investigativo e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. Não era isso. O engano fora não na contagem dos períodos proféticos, mas num acontecimento a ocorrer no fim dos 2.300 dias. Por este erro, os crentes sofreram desapontamento. Entretanto, cumpria-se tudo o que estava predito pela profecia, que podiam eles, com autoridade bíblica, esperar. Era doce na boca dele o anjo lá, capítulo 10 de Apocalipse. Né? O anjo deu o livro. Ele comeu, era doce, depois ficou amargo no seu estômago. Então, semelhante aos discípulos também. Jesus entrando ali no cortejo montado, baseado a profecia de Zacarias, no jumentinho, no asninho, e eles todos esperando que Jesus fosse assumir aquele Israel, ser rei de Israel. Jesus estava fazendo aquilo e aceitando as homenagens, porque a grande festa pascual estava para acontecer. O cordeiro ia ser morto, e Cristo queria que o povo examinasse as profecias, atentasse para as profecias. E assim também Deus deixou eles proclamarem no mundo todo essas mensagens, levar essas mensagens, porque Deus queria que as pessoas buscassem os conhecimentos do santuário, que era uma festa muito importante no outono, que era o dia da expiação. Em Levítico 16 ele explicou. Em Levítico 16 fala que
Era todo dia 10 do 7º mês, dia da expiação. Então aqui está, a Páscoa era observada no 14º dia do 1º mês. A festa dos pães asmos começava no 15º do dia do mesmo mês. E as primícias eram movidas no dia 16. Então vinha a Páscoa, os pães asmos e as primícias. As 3 primeiras festas vinham assim no 1º mês do ano. As últimas 3 no 7º mês. Ó. Então existia 3 festas lá na primavera e 3 festas no outono. A festa das trombetas, né? E entre essas 3 festas, tanto lá como cá, ainda tinha outra no meio, que era do Pentecoste, né? Pentecoste, depois das primícias, contava 50 dias para fazer a festa dos Pentecostes. E no 7º mês, eram 3 festas, né? Tinha a festa do tabernáculo, da expiação e das trombetas. As trombetas eram uma preparação para o grande dia, que era chamado de Yoma, o grande dia. O mês Tisre. Tisre para nós é outubro. Para os judeus era Tisre, 10º dia de Tisre, onde eles faziam justamente dia da expiação. Então, se todos os que trabalhavam unidos na obra de 1144 tivessem recebido a mensagem do 3º anjo, proclamando no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Quando chegou, Deus teve que dar uma visão para esse homem aqui, ó. Irã Edson teve uma visão, chorando muito, clamando muito. Jesus não veio, 22 de outubro, todo mundo sem saber, sem entender. Orando, Deus deu uma visão. Teve que mostrar em visão, irmão. Estava na palavra lá, na palavra. Em Hebreus, falando isso, Hebreus 9 fala muito bem sobre isso, Hebreus 8 fala também sobre o santuário. Mas ninguém atentava para a Bíblia, para entender a Bíblia em relação ao santuário. Teve que mostrar uma visão para ele mostrar para os crentes decepcionados que Cristo não veio em glória naquele dia, porque Cristo estava indo para um ancião de dias. Conforme estava predito em profecias de Daniel 7, no versículo 13. Ele indo para um ancião de dias, onde ia justamente começar um juízo, onde ele ia purificar o santuário celestial, onde ele ia para o lugar santíssimo. 22 de outubro. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do advento e apontava novos deveres ao trazer a lume e a posição à obra de seu povo. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia e desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor. Assim se regozijaram, então, os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar recompensa a seus servos. E não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Então, quando a pessoa é ignorante nas profecias, a pessoa erra mesmo. Ele é fiel naquilo, pensa que aquilo é certo e vai fundo, né? Então, Números capítulo 29, versículo 7 diz: e no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis vossas almas, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação. O dia da expiação era o maior dia em Israel, era particularmente santo, e nele nenhuma obra se devia fazer. Os judeus chamavam Yoma, o dia, era a coluna mestra do sistema sacrificial. Quem quer que naquele dia não afligisse sua alma, era extirpado de Israel. Levítico 23, verso 29. O dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, chamado Tisri, em geral, nosso outubro. Isso está no livro Ritual do Santuário, página 145. Esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Então, Deus falou: Moisés, ó, o meu santuário está cheio de imundícias. Porque as pessoas levavam o cordeiro para lá,
confessava seu pecado, o pecado ficava no cordeiro, simbolizava Cristo, matava aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro era aspergido na cortina quando era congregação, quando era um sacerdote. Mas quando era pessoa comum, o pecado era levado para o lugar santo. Colocava no chifre. Então, o sacerdote comia. Em relação, o pecado era levado para o lugar santo. O pecado da pessoa que confessava. Então, de manhã e à tarde, todo mundo, o ano inteiro, era pecado demais, era muita imundícia. Moisés, o meu santuário está cheio de imundícias aí, eu vou purificar ele. Eu vou determinar um dia para Arão purificar ele. É no dia 10 do mês Tirres, do mês de outubro. É para purificar. E nesse dia, o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, só para fazer essa purificação. Então, a Páscoa, que simbolizava lá na primavera, a morte de Cristo, matava o cordeiro. O sangue daquele cordeiro levava o seu pecado para o santuário. Olha só, a Páscoa, seu pecado ficava lá no lugar santo. Então Jesus no lugar santo recebe nossos pecados hoje. Fica no lugar santo, onde contamina. Quando vai para o Santíssimo, quando ele vai para o Santíssimo, ele vai remover o pecado. Tem que tirar o pecado de lá. Ou joga em Satanás, se você confessou e deixou. Se ele não jogar no diabo, ficou no livro de registro. Aí você está perdido. Certo? Então quando você peca, eu peco, qualquer pessoa peca, toma nota. Vai para o livro de registro, aonde contamina o santuário. Você quando confessa seu pecado vai para o lugar santo, aonde contamina, por isso que ele vai ter que levar para lá. Então quando foi 22 de outubro, Cristo foi para lá, pegar os pecados das pessoas que receberam a mensagem de Guilherme Miller, a mensagem pregada por Guilherme Miller, a mensagem do primeiro anjo, temer a Deus da glória, tribulação e juízo, também a mensagem do santuário. Cristo foi pegar os pecados daquelas pessoas e levar para Satanás, jogar eles no diabo. Só que eles não entendiam. Pai, explica tanto, filhos e tanto, para derramar a chuva serôdia, derramar o batismo do Espírito Santo. Só que eles não entendiam. Não teve como pegar os pecadeiros e jogar no diabo e derramar a chuva serôdia. Não teve como derramar a chuva serôdia neles. O grande confio fala que se eles tivessem trabalhado unidos, se tivessem entendido isso, caudais de luz teria operado através deles. Então o que aconteceu? Começou o juízo dos mortos. Começou o juízo dos mortos. Apenas Cristo naquele dia, 22 de outubro, pegou as pessoas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo, todas as pessoas que foram responsáveis pela mensagem e não aceitaram, aquelas pessoas também foram arrancadas do livro da vida. Houve uma porta fechada naquela época. Então quando ele vai para o Santíssimo, ele vai fazer o quê? Ele só vai transferir o pecado, tirar de lá e jogar no diabo. Não tem intercessão diária no lugar santíssimo. Então, no cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos, é uma figura do serviço do santuário celestial. Então, do terrestre é uma figura do céu, né? Em Êxodo 25, versículo 8, Deus pegou a planta e deu a Moisés. Olha a planta aqui, ó. A planta do santuário aqui do céu, faça do mesmo jeito aí na terra. Êxodo 25, versículo 8. Quando o sumo sacerdote no dia da expiação entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento, acabava. Deus ordenara, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Levítico 16, versículo 17. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Terminou. Mas quando o ministério do primeiro compartimento terminou, iniciou-se do segundo compartimento. Ele apenas tinha começado um, agora tinha que completar o que ele tinha começado. Certo? Começou o ministério no lugar santo, vai para o Santíssimo completar a obra. Completar o que ele tinha iniciado. Então quando ele vai para o Santíssimo, ele vai só fazer o que? Completar. Pegar os pecados que está lá, acumulado, cheio de imundícia, e tirar de lá. Tirar de lá. Jogar em quem? No bode Azazel, o bode emissário, que simboliza Satanás. Jogar lá. Mas como ele poderia fazer isso? Se os irmãos não entendiam o santuário? Fez. Não jogou o pecado em Satanás porque os irmãos não entendiam.
Então ele não pode ficar lá ainda, porque muitos pregadores às vezes pregam Cristo hoje no Santíssimo, fazendo tanta expiação dos vivos como dos mortos. São dois altares. Um altar no lugar santo para fazer intercessão diária. E um altar no lugar santíssimo para fazer expiação absoluta, perpétua. Quando ele vai para o Santíssimo, ele vai jogar no diabo os seus pecados, ele vai tirar da sua mente, apagar da sua mente. Por isso que ele começou lá, 22 de outubro de 1844, julgamento dos mortos. Por isso que a parábola, quando eu comecei, ela foi e será cumprida ao pé da letra. Vai ter outro cumprimento, vai ter outro clamor avisando que ele vai começar o julgamento dos vivos. Quando vai dar uma publicidade, as 3 mensagens angélicas serão pregadas novamente. A primeira, a segunda e a terceira serão pregadas novamente. Isso está escrito no Mensagem Escolhida, página 104, 105. A primeira mensagem, a segunda, foi pregada em 1143, 1144. Estamos sobre a proclamação da terceira, mas todas as 3 mensagens serão repetidas novamente, serão dadas novamente. A primeira, temer a Deus, dar-lhe glória, chegou ao seu juízo. A segunda, caiu Babilônia, porque ela não atingiu por completo naquela época. Os irmãos não receberam a chuva serôdia. A parábola foi parcial. A parábola foi e será cumprida ao pé da letra. Vai ter outro clamor. E ela vai ter uma visão, ela orando com a família, ela teve uma visão. E uma visão ela viu, procurou o povo do advento, não encontrou. E ela ficou desesperada. O anjo disse, olha mais um pouco para cima. Quando ela olhou bem pouquinho as pessoas. Uma luz guiando aquele povo. Aí perguntou o anjo, o que é isso? O anjo disse, isso é o clamor da meia-noite. Está vindo outro clamor da meia-noite, irmão. Esse clamor da meia-noite que está vindo é justamente quando o decreto dominical passar a ser o 7º dia. O domingo passar a ser o 7º dia, deu a meia-noite, apostasia. Aí vai dar o clamor de novo, eis o noivo, porque o pai chama o filho novamente para o Santíssimo para começar o julgamento dos vivos. Aí vai separar do joio do trigo. Só quem separa é Cristo, tirar o joio da igreja para a chuva serôdia cair. Amém? Então, quando o sumo sacerdote ia para o lugar santíssimo, cessava o trabalho no lugar santo, parava. Então, se Cristo foi para o Santíssimo, cessou o trabalho no lugar santo? Se cessou, está. Fechou a porta da graça de salvação. Certo? Deus ordenara, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Terminou o povo responsável daquela época. Fechou a porta para eles. Assim, Cristo apenas completava uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra. E ainda pleiteia, amém por isso, e ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Esse assunto não foi entendido pelos adventistas em 1844 e às vezes não é hoje. Depois de passado o tempo em que era esperado nosso Salvador, acreditavam eles ainda estar próximo à sua vinda. Mantinham a opinião de haver chegado a uma crise importante e que cessara a obra de Cristo como intercessor do homem perante Deus. É claro, na hora que ele vai para o Santíssimo, cessa o trabalho lá. Só que Ellen White fala que ele opera em ambos os compartimentos, tanto no Santo como no Santíssimo. Santíssimo para os mortos, Santo ainda para os vivos. Pretende-se que essas expressões provêm a doutrina da porta fechada e que seja esta a razão de serem omitidas em edições posteriores. Em verdade, porém, elas ensinam apenas o que tem sido e ainda é sustentado por nós como povo, como passarei a mostrar. Por algum tempo depois da decepção de 1844, mantive juntamente com o corpo do advento que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. Este ponto de vista foi adotado antes de minha primeira visão. Quando ela teve uma visão, aí não fechou não. Ele foi para o Santíssimo, mas a porta ainda está aberta no lugar santo. Foi a luz que a mim concedida por Deus que corrigiu o nosso erro e habilitou-nos a ver a verdadeira atitude. Amém. Os que não viram a luz não tinham culpa de sua rejeição. Era somente a classe que desprezara a luz do céu que o Espírito de Deus não podia alcançar. E esta classe incluía, como declarei, tanto os que recusaram aceitar a mensagem quando ela lhe foi apresentada, como os que, havendo-a recebido, renunciaram posteriormente à sua fé.
Esses podiam ter uma aparência de piedade e professar ser seguidores de Cristo, não tendo, porém, viva ligação com Deus, seriam levados a cativos pelos enganos de Satanás. Foi para essas pessoas aí que fechou a porta da graça no lugar santo. Foi me mostrado o que teve lugar no céu no final do período profético de 1844, terminando Jesus seu ministério no lugar santo, fechando a porta daquele compartimento, grande treva baixou sobre aqueles que tinham ouvido e rejeitado as mensagens de sua vinda e o perderam de vista. Jesus então ergueu vestes preciosas, envergou vestes preciosas. Na extremidade inferior de sua veste havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã, um peitoral de confecção curiosa, que estava suspenso de seus ombros. Movendo-se ele, luzia como diamante, avolumando letras que pareciam semelhantes a nomes escritos ou gravados no peitoral. Sobre a cabeça trazia algo que tinha a aparência de uma coroa. Então, quando Jesus foi para o Santíssimo, 22 de outubro, houve uma porta fechada para as pessoas que ouviram a mensagem do primeiro anjo pregado por Guilherme Miller e seus companheiros e não aceitaram. Outros aceitaram por medo e por impulso, também rejeitou. Lá Cristo tirou ele do livro da vida. Quando o noivo foi se encontrar com o ancião de dias, as que estavam preparadas entraram com ele e fechou-se a porta. Houve uma porta fechada, né, no tempo de Noé também. Ó. Creio ainda na teoria da porta fechada, mas não no sentido em que empregávamos a princípio o tempo em que ele é empregado por seus oponentes. Houve uma porta fechada nos dias de Noé. Houve naquele tempo uma retirada do Espírito de Deus da raça pecadora que pereceu nas águas do dilúvio. O próprio Deus deu a Noé a mensagem da porta fechada: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6. Houve também uma porta fechada no tempo de Abraão. Ó. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culposos habitantes de Sodoma, e todos, com exceção de Ló, a esposa e 2 filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Então, recusaram-se, aqui nos judeus também houve uma porta fechada para os judeus. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio, porque poderia então ser encontrado pelo ministério do santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles a porta estava fechada. Não conheciam a Cristo como verdadeiro sacrifício e único mediador perante Deus. Daí não poderiam receber os benefícios de sua mediação. Cristo, porém, amém por isso, Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem, e luz será concedida aos que a buscam, posto que isto não fosse a princípio compreendido pelos adventistas, tornou-se mais tarde claro, ao começarem a desvendar-lhe as passagens que definem a sua verdadeira posição. E eu converso com muitos adventistas, muitos até hoje, muitos acham que ele está no Santíssimo, fazendo tanto intercessão para os mortos como para os vivos. Não compreende a parábola, o clamor da meia-noite que vai findado, né? Então Cristo hoje, irmão, ele está no Santíssimo sim, fazendo o juízo dos vivos. Porque no Santíssimo ele faz uma intercessão absoluta. É uma intercessão definida para sempre, para toda a vida. E no Santo ele ainda faz a intercessão diária por você. Aqui diz que ele opera em ambos os compartimentos. Primeiros escritos. O aparelhamento do primeiro compartimento do santuário terrestre era semelhante ao do primeiro compartimento do celestial. O véu ergueu-se e eu olhei para o Santo dos Santos e vi que a mobília era a mesma no lugar santíssimo do santuário celestial. O sacerdote ministrava em ambos os compartimentos do terrestre. Ia diariamente ao primeiro compartimento, mas entrava no lugar santíssimo apenas uma vez ao ano, para purificá-lo dos pecados que tinham sido levados ali. Vi que Jesus, lá no céu, no celestial, vi que Jesus ministrava em ambos os compartimentos, amém? Do santuário celestial. Ele ministrava em ambos os compartimentos do santuário celestial. Aí está o santuário celestial, esse maior aqui,
é o santo, o menor é o santíssimo, né? Ele mede 6 por 18. Ele completa, 6 por 18. Então esse santo aqui, ele tinha lá na época 12 por 6, né? E o santíssimo é 6 por 6. Então, aqui existe um altar desse santo de intercessão diária. Quando você confessa seu pecado a Deus, o seu pecado vem para cá, ó. Né? Você confessa porque Cristo morreu por você, é verdadeiramente o Cordeiro Pascual, ele. Quando você confessa pelo sangue dele, suplica pelo sangue dele, a misericórdia dele, ele perdoa seu pecado, mas não de uma maneira absoluta, definitiva, não. Ele perdoa, ele tira seu pecado do seu coração e leva para o lugar santo. E ele espera, no final do tempo, se você vai ainda continuar com o coração puro. Porque tem pessoas que se arrependem de ter se arrependido. Então no dia do juízo ele leva para cá esse pecado, seu pecado vai para cá. Ó. Daqui, se houve realmente arrependimento sincero, verdadeiro, daqui ele joga para Satanás. Leva para o diabo. Bota Azazel. E apaga do livro de registro o seu pecado. Na hora que ele leva para cá, por isso que dá aflição de alma. Aí ele vem para cá, nós não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que é à meia-noite. Quando saiu o decreto dominical, eis o noivo, sai ao encontro. O noivo vai vir para cá de novo. Por que ele tem que vir para cá? É porque na igreja adventista tem joio e tem trigo, irmão. Só cai chuva cerolha no trigo, numa classe homogênea, não cai misturado. Então Cristo sabe quem é joio e quem é trigo. Aqui ele separa, faz a separação. O incenso que subia com as orações de Israel representa os méritos de intercessão de Cristo. Sua perfeita justiça que pela fé é atribuída a seu povo e que unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão perpétua. Diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Lê de novo. Diante do véu do lugar santíssimo estava um altar de intercessão o quê? Perpétua. Intercessão perpétua, que ele pega seu pecado e joga no diabo. Pra você, também se você lá tiver com pecado, está perdido. É o veredito. Essa é a intercessão perpétua que ele está fazendo no Santíssimo para os mortos. Para os vivos ele ainda não está fazendo intercessão. Para os vivos ele ainda está aqui, ó, diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Pelo sangue e pelo incenso deveria aproximar-se de Deus. Símbolos aqueles que apontam para o grande mediador, por intermédio de quem os pecadores podem aproximar-se de Jeová, de Deus. E é por meio de quem unicamente a misericórdia e a salvação pode ser concedida à alma arrependida e crente. Amém? Então, quando ele vai para o Santíssimo, cessa, fecha a porta da graça lá. Se ele tivesse no Santíssimo fazendo por nós hoje, já tinha recebido a chuva cerúlea. E quando ele faz isso no Santíssimo, os nossos pecados vai para o mar do esquecimento. Ele joga em Satanás e tira da nossa mente. Por isso nós vamos passar a angústia de Jacó. A angústia de Jacó é isso, porque o diabo tem os seus pecados notados também. Você está purificado, cheio de chuva cerúlea, pregou o evangelho, o Espírito Santo foi retirado da terra, o diabo vai atacar você, mostrando seu pecado, e você não lembra daquele pecado, porque Deus tirou, jogou em Satanás, não está mais na sua mente. Hoje todos nós lembramos aí de nossos pecados. Lembramos, porque lembramos? Porque ainda está no lugar santo o pecado. Não foi jogado no mar do esquecimento, não foi jogado no diabo, não. O diabo vai passar 1000 anos com os teus pecados, né? Então só vai ser jogado no diabo no dia do juízo, que é justamente quando der o clamor da meia-noite. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim é um novo conceito, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo, e transferido de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento, da transferência, apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registros para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação,
um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo. Quer mais ainda, irmão? Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo. O que é que deve efetuar antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo? Uma purificação do santuário, meu irmão. Uma investigação, um julgamento. Por isso que em 2 Coríntios 5:10, Paulo fala lá, todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Atos 17:31 fala também do julgamento. Apocalipse 14:6, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Daniel 7:13, ele vai para o ancião de dias. Então tem que purificar o santuário celestial. Ou você confessa seus pecados ficam no lugar santo. De lá, no dia do juízo, é que ele joga em Satanás. Se houver arrependimento. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora se realiza no santuário celestial. Ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Há muitos anos. Breve. Ninguém sabe quão breve passará o caso dos vivos. Ninguém sabe. Quando é que vai passar o caso dos vivos? Nós só sabemos o tempo. Que é a meia-noite, apostasia. Paulo fala, né? Quando o homem do pecado, sentado no lugar de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, realmente fala sobre essa apostasia. Também capítulo 5. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exames. Na presença de Deus. Você aqui na terra, seu nome lá no livro da vida, seu pecado no livro de registro e suas boas ações no livro memorial. Importa a toda alma atender à demonstração do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versículo 3. Então, infelizmente, os nossos irmãos pentecostais, eles levam muito no pé da letra a mensagem. 2 estão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estão no moinho, um será tomado e deixado o outro. Mateus 24, versículo 40 e diante. Então eles pregam uma volta de Cristo iminente, rápida. A qualquer momento que eles podem vir arrebatar seu povo. Não, irmão, isso aí, esse texto que vocês aplicam, isso mostra justamente quando é o clamor da meia-noite, Jesus foi chamado de novo para o lugar santíssimo, aonde 2 estão no campo, um é tomado e deixado o outro. Um nome permanece no livro da vida, o outro é arrancado. Um permanece, o outro é arrancado. 2 estão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Um nome permanece no livro da vida, o outro é arrancado do livro da vida. Mateus 22, a parábola das bodas. 22, versículo 11. Amigo, como entrastes em as vestes nupciais? Muitos estão no livro da vida sem as vestes nupciais. Aí ele arranca do livro da vida. Por isso que nós temos que vigiar, purificar, demonstrar, receber a demonstração do Senhor, que é vigiar e orar sem cessar, buscar uma transformação de caráter. Que as vestes nupciais é você ter o caráter semelhante a Cristo. Mateus 22, 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Tá, cadê as vestes nupciais? Uma pessoa evangélica, pertence a uma denominação, mas não tem as características de Cristo. Não tem um caráter de Cristo. Só tem um nome de cristão, só o nome. Mas não tem a... Então vamos encerrar. São exatamente 9 horas e 1 minuto. Nós vamos encerrar o estudo, né? Praticamente foi 1 hora, né? 1 hora de estudo, foi outro. Eu vou encerrar com esse quadro aqui, ó. Meus irmãos, aqui a pequena hoste, aqui dá para ver vocês, daí existe o joio e existe o trigo, né? Então, quando der o clamor da meia-noite, essas duas classes dentro da igreja adventista do sétimo dia, joio e trigo, então essas duas classes despertas. Só que a maioria, infelizmente, não tem as vestes nupciais. Não busca, não querem. Preferem mais a honra mundana, a honra terrestre do que a honra celestial. A pérola de grande preço. Então, infelizmente, quando der o clamor da meia-noite, o brado, eis o noivo, que vai vir de numa parábola das 10 virgens. 1 Pedro 4,17, começa por nós o julgamento. Então, o pai chama, porque vão calcar a pés da lei de Deus. Ellen White fala que Deus intervirá. Página 55 do primeiro escrito, o pai se levanta, vai lá para o santíssimo e chama o filho novamente. Aí o filho vai. Quando o filho chega diante dele, Daniel 7, versículo 10.
é posto os tronos e os livros são abertos. Quando os livros são abertos, há lá o nome, o seu nome está lá. Você que é adventista do sétimo dia. É para a igreja adventista do sétimo dia esse julgamento, porque é ela responsável por essa mensagem. Essa luz, só quem tem é ela. As outras igrejas não pregam isso, nem sabe, nem vai cavar sobre isso. Passa longe deles. Então a igreja que vai ser cobrada. Então vai nessa hora tirar o joio da igreja. Ei, como entrou aqui? Como você está aqui sem as vestes nupciais? Arranca o joio da igreja. Fica só o trigo. Então o vendaval é tão forte que leva, quando você pega a palha, né, joga, você está com a peneira, joga para cima no vento, o vento leva a palha, fica só o trigo. Então o vendaval é a lei dominical, que é tão forte contra nós, né, muito forte a lei dominical, e as pessoas não têm fé mais para continuar com o vitupério de Cristo, o opróbrio, a cruz fica pesada. Não se prepararam, não suporta a perseguição. Infelizmente estão carnal, né? E passa para a fileira do inimigo. O joio sai daqui e vem para cá, ó. Por isso que diz, começa as pragas pelo meu santuário. Ezequiel 9. Por que pelo meu santuário? Porque era adventista sétimo dia, conhecedor da mensagem, traiu o depósito sagrado. Deus deu ele de mão beijada. Toma, filho, a mensagem. Aí ele pega essa mensagem e nega. Sai daqui, ó. Começa pelo meu santuário. Infelizmente, é a maioria dos adventistas que vão trair a verdade. Começa as pragas por eles. Esse trigo aqui, ó, recebe a chuva serôdia. A chuva serôdia cai no trigo porque fica só uma classe homogênea. Um povo adventista do sétimo dia que viveu a mensagem ficou no seu coração, ele foi transformado pela mensagem. Porque tem adventista do sétimo dia de berço que só é de berço, mas o conhecimento passa longe, né? Na vida. Esse trigo recebe a chuva serôdia, aí é pregada a primeira mensagem, a segunda e a terceira novamente. Página segundo mensagem escolhida, página 104 e 105. Serão repetidas novamente as três mensagens. Para sacudir o mundo, né? Aí vai vir agora gente do mundo e gente das igrejas caídas. Chama mundo cristão, Israel e simbólico. As três mensagens são pregadas no mundo, a mensagem do reino, a mensagem eterna. E os fiéis vão sair daqui e vêm para cá para encher o espaço do joio que saiu, né? E esse povo aqui, justamente, quando completa o número dos súditos, pregou o evangelho para toda criatura. Aí, certamente, quem ouviu a mensagem, lá no céu, Cristo botou no livro da vida. Através da primeira mensagem, temer a Deus, dar glória, chegou ao seu juízo. E quem rejeitou a mensagem, em seguida veio a segunda mensagem. Caiu Babilônia. Caiu o favor de Deus nas igrejas. E veio a terceira, né? Quem recebeu o sinal da besta, preferiu o sinal da besta e a sua imagem, o tal beberá também a ira de Deus, né? Vai tomar o cálice da ira de Deus. As pragas. Então o que é que acontece? E quando completa o número dos súditos, Cristo deixa de interceder no santuário, o Espírito Santo é retirado da terra, aí vai cair as pragas sobre essa terra. As pragas começam a cair. Certo? Mas isso é outro estudo, nós vamos ficar por aqui. Né? Só quero ler mais 2 textos para nós terminarmos e uma oração. Todo aquele que é salvo precisa ter essa experiência. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos. Aqui Daniel 7, ó, certo? E o ancião de dias aqui, ó, se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo mandava sair diante dele. Milhares de milhares serviam, milhões de milhões estão diante dele. Assentou-se o juízo, abriu-se os livros. Que livro foi aberto? Livro da vida. Seu nome está no livro da vida, irmão. O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou a seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, versículo 20. Paulo fala de seus fiéis cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4, 3.
Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achar escrito no livro. E João no Apocalipse diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, porque há nomes que são arrancados de lá, viu? Abre-se os livros de registro no céu, no juízo, é passado em revista perante Deus a vida de todos que já creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta caso de cada geração sucessiva, cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Finaliza com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, registram-se nomes. 2 estão no campo, um é o amado deixado do outro. 2 estão no moinho, um será tomado deixado do outro. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, arranca do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Por isso que Neemias, Senhor, não risca as beneficências que eu fiz. Neemias fala isso. Então, quando a pessoa realmente é arrancada do livro da vida, as boas ações também que ele fez no livro memorial também é arrancado. A pessoa está perdida, isso vai ser no juízo mesmo. Você que é adventista do sétimo dia, essa mensagem é principalmente para você. Vai dar um clamor novamente, o juízo está para acontecer. O joio vai ser separado do trigo, se quem separa é Cristo, diante do Pai, diante dos mundos não caídos, diante de anjos. Cada nome, cada caso minuciosamente investigado. Para ele faz uma investigação, ele arranca o joio para a chuva serôdia cair no trigo, que você a partir de hoje comece a consagrar a sua vida, dar mais atenção à palavra de Deus, procure esse tesouro precioso que é a sua vida, a salvação, para que você venha a ser selado com o poder do Espírito Santo. Porque aquele que não for selado, aquele que for achado, né, não for achado no livro memorial de Deus, no livro do Cordeiro, esse será arrancado do livro da vida, esse estará perdido. Então, aceite esse nome, registro. Deus mantém uma conta para cada homem. Sempre que de um coração sincero, sendo uma súplica por perdão, ele perdoa. Mas por vezes os homens mudam de ideia, arrependem-se de seu arrependimento, mostram por sua vida que o mesmo não é duradouro. E assim Deus, em vez de perdoar de maneira absoluta, definitiva, resiste o perdão ao lado do nome das pessoas e espera como apagar final dos pecados, para quando eles tiverem tido tempo de pensar maduramente no assunto, se ao fim de sua vida se acham ainda com a mesma ideia, ele os considera fiéis. E no dia do juízo, meu irmão, seu registro é definitivamente limpo. Aleluia. Assim acontecia com Israel outrora. Ao chegar o dia da expiação, cada ofensor tinha a oportunidade de mostrar que ainda estava com o mesmo espírito e queria o perdão. No dia do juízo. O dia do juízo está se aproximando. E vou terminar nessa palavra, esse texto eu já li. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nós somos sacerdotes, para a purificação do santuário. Aqui se faz referência a Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentado em Daniel 7,13. E a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. Isso é também representado pela vinda do esposo ao casamento descrita por Cristo na parábola das 10 virgens. Por isso que são duas vindas, a vinda em glória e a vinda como ladrão. Terminar com esse texto para a glória de Deus. O grande conflito fala, além da vinda do Senhor ao seu templo, Malaquias também prediz o segundo advento. Sua vinda para a execução do juízo, nestas palavras, e chegar-me-ei a voz para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3,5. A mesma cena se refere a Judas, quando diz, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Judas 14:15. Esta vinda e a vinda do Senhor a seu templo são acontecimentos distintos e separados. Quando fala em Malaquias que ele vai ao templo, vai ao seu templo,
está batendo com Daniel 7:13. Está batendo com a parábola das 10 virgens. Obra de purificação de caráter. Certo? Então há uma vinda para o ancião de dias que os nossos irmãos decepcionaram, e há uma vinda em glória. Quando ele vier em glória, vem um galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então, muito obrigado você que ficou assistindo, você que vai assistir depois, nós vamos mandar, né? Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que ricas bênçãos, todas as pessoas que estudam a palavra, que buscam a palavra, não será sai de mão vazia, né? A recompensa será grande, meu irmão. Deus é contigo. Toda pessoa que ouve a palavra, essa será recompensada pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim encerramos essa live, esse estudo, Senhor, suplicando uma bênção sobre as famílias, sobre todas as pessoas que necessitam de ti. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.